40. Descubra o que sua alma procura. Como sua verdadeira vida deve ser? Qual é o propósito da sua alma? De que forma você deve vivê-lo? Só você pode dar respostas a essas perguntas e, para isso, deve correr atrás e não ficar esperando que caiam do céu. Uma boa pista para saber se está vivendo a sua verdadeira vida é o seu nível de temor da morte. Tem muito medo, só um pouco ou nenhum? Se alguém diz que tem medo da morte, escreveu o psiquiatra David Viscott, na verdade está dizendo que teme não ter vivido sua verdadeira vida. Esse medo encobre o mundo num sofrimento silencioso. Quando o mitologista Joseph Campbell nos recomendou seguir nossa felicidade, muitos o interpretaram mal, pensaram que significava buscar o prazer a todo custo, no hedonismo egoísta da geração do eu. Em vez disso, ele quis dizer que no intuito de descobrir como sua verdadeira vida deve ser, você deve procurar pistas em tudo aquilo que o faz feliz. O que o deixa mais empolgado? Ao responder a essa pergunta, você vai descobrir em que área pode prestar seus melhores serviços. Ninguém pode viver sua verdadeira vida se não estiver servindo outras pessoas, e também não pode servir direito aos outros se não estiver animado com aquilo que está fazendo. Na minha vida profissional, finalmente descobri que o que mais gosto de fazer é lecionar, escrever e dar palestras. Foram muitos anos de infelicidade até chegar ao ponto de desespero necessário para perguntar a mim mesmo o que me fazia feliz de verdade. Eu era diretor de criação de uma agência de publicidade e estava ganhando bastante dinheiro produzindo comerciais, numa rotina que incluía reuniões com os clientes e planejamento de estratégias de marketing. Podia ter continuado nessa carreira para sempre, mas meu medo terrível da morte me indicava que eu precisava mudar de vida. As pessoas que vivem intensamente não têm medo da morte, disse a escritora Anais Nin. Eu não vivia dessa forma, e levei um bom tempo até conseguir responder o que me fazia feliz. Mas qualquer pergunta que fizermos a nós mesmos repetidamente vai mais cedo ou mais tarde levar a resposta certa. O problema é que desistimos de perguntar. Felizmente, num caso raro de persistência diante do desconforto extremo, eu não desisti de perguntar. A resposta me veio em forma de lembrança, tão vívida que parecia uma cena de filme, de um fato ocorrido 10 anos antes. Eu dirigia à noite, mais feliz do que nunca. Na verdade, eu estava dirigindo sem rumo, para manter aquela sensação de felicidade dentro do carro, pois não queria que nada a interrompesse. Foi tão profunda que durou horas. Tinha acabado de dar uma palestra. Falei sobre minha recuperação de um vício. Eu tinha muito medo de falar em público, e para piorar a situação, estava com uma febre altíssima naquela noite, de modo que tentei cancelar a apresentação. Mas meus anfitriões fizeram questão absoluta de que eu falasse assim mesmo. Não sei como, mas acabei subindo no pódio, e talvez até mesmo por conta da febre, falei livremente sem excesso de cuidados, censura ou timidez. Quanto mais eu falava sobre me libertar do vício, mais empolgado me sentia. Minha criatividade decolou. Lembro que a plateia ria enquanto eu falava e que me aplaudiram de pé quando terminei. Foi a noite mais espetacular da minha vida. De alguma forma, eu havia tocado as pessoas de um jeito que jamais conseguirá, e a expressão de alegria no rosto delas me elevou ao ponto mais alto a que chegará em minha existência até o momento. Foi a memória daquela noite enluarada, dirigindo meu carro, que voltou a mim 10 anos mais tarde, depois de eu ter passado semanas perguntando a mim mesmo: o que me faz feliz? Agora eu tinha a imagem, mas não fazia ideia de como agir em seguida. Pelo menos já sabia o que era a minha verdadeira vida, e que não a estava vivendo. Um dia, um dos meus maiores clientes na agência pediu que eu contratasse um palestrante motivacional para uma grande reunião que estavam fazendo com a equipe de vendas. Eu não conhecia nenhum bom palestrante no Arizona. Os únicos que eu conhecia eram famosos nacionalmente, como Wayne Dyer, Tom Peters, Anthony Robbins, Alan Watts e Nathaniel Branden. Mas Alan Watts já tinha morrido, e os outros provavelmente seriam caros demais para aquela ocasião. Então, telefonei para Kirk Nelson, um amigo meu que era gerente de vendas numa rádio local, e pedi uma indicação. O melhor do estado é Dennis Deaton, ele disse. Ele está sempre com a agenda cheia, mas, se conseguir marcar, vai ser perfeito, porque ele é muito bom. Consegui entrar em contato com Deaton, que estava em outro estado, mas concordou em voltar para minha cidade, a tempo de dar uma palestra motivacional de 45 minutos durante nosso café da manhã. Kirk Nelson tinha razão. Deaton era excelente. Ele enfeitiçava a plateia ao contar histórias que ilustravam suas ideias sobre o domínio que as pessoas podem ter sobre sua própria forma de pensar.
Quando terminou de falar e voltou à mesa onde estava sentado antes, eu o cumprimentei e agradeci, jurando a mim mesmo que um dia, em breve, eu estaria trabalhando com ele. Pouco tempo depois, começamos mesmo a trabalhar juntos. Entrei para a Kumalani, empresa de Deaton que oferecia treinamentos corporativos. Embora eu tivesse começado como diretor de marketing, criando anúncios, roteiros de vídeo e malas diretas, logo fui conquistando espaço e cheguei ao cargo de apresentador de seminários. Minha primeira grande emoção na nova carreira veio quando Deaton e eu fomos convidados a dar uma palestra numa convenção nacional de empresas de limpeza de carpetes. Foi a primeira vez que dividi o palco com ele, e eu deveria falar primeiro. Ele ficou na plateia enquanto me apresentei, e admito que nunca trabalhei tanto em minha vida quanto ao me preparar para esse evento. Os participantes já haviam assistido a Deaton em convenções anteriores e o adoravam, mas não me conheciam. Ao final da minha apresentação, eles aplaudiram com entusiasmo, e quando passou por mim a caminho do palco, Deaton apertou minha mão, irradiando orgulho. Ele estava feliz pelo meu sucesso. Muitas pessoas se confundem e acreditam que viver a verdadeira vida significa ter sorte e encontrar um bom emprego em algum lugar com um chefe que as valorize. Mas acabei descobrindo que você pode viver sua verdadeira vida em qualquer lugar, em qualquer emprego e com qualquer chefe. Primeiro, descubra o que o faz feliz e comece a pôr isso em prática. Se escrever o entusiasma e você não está escrevendo em seu trabalho, tome a iniciativa de redigir uma newsletter na empresa ou crie um website pessoal. Quando percebi que dar palestras e lecionar me faziam feliz, iniciei um seminário semanal gratuito. Não esperei até que alguém me oferecesse um trabalho. Qualquer objetivo é obtido 10 vezes mais rápido se a pessoa estiver feliz. No meu treinamento de vendas, percebo que os vendedores felizes vendem pelo menos 2 vezes mais que os infelizes. A maioria das pessoas pensa que os vendedores bem-sucedidos são felizes, porque vendem mais e com isso ganham mais dinheiro. Não é verdade. Eles estão vendendo mais e ganhando mais dinheiro porque estão felizes. A felicidade é a coisa mais poderosa do mundo. Dá muito mais energia do que uma xícara de café quente numa manhã fria. Inebria mais do que uma taça de champanhe sob as estrelas. Se você se recusa a cultivar a felicidade em si mesmo, não será extraordinário no serviço que prestará aos outros e não terá energia para ser quem quer ser. Não existe meta melhor do que esta. Saber em seu leito de morte que você viveu sua verdadeira vida porque fez aquilo que o torna feliz. Os dois lados do cérebro. A melhor explicação sobre como o pensamento com o cérebro inteiro é superior ao pensamento apenas com o hemisfério esquerdo ou com o hemisfério direito do cérebro está no livro Frankenstein's Castle, Castelo de Frankenstein, escrito pelo filósofo britânico Colin Wilson. Ele revela que temos mais controle sobre a obtenção de energia vital e ideias criativas do lado direito do cérebro do que imaginamos. E o que mais estimula esse hemisfério é ter um propósito importante, um objetivo de vida. Se você precisasse atravessar a cidade carregando um pesado saco de areia, o lado esquerdo, lógico, de seu cérebro poderia se irritar e lhe dizer que você está fazendo algo chato e entediante. No entanto, se seu filho tivesse se machucado seriamente e pesasse o mesmo que aquele saco de areia, você o carregaria por aquela mesma distância até o hospital com um arrobo repentino de energia vital, enviada pelo lado direito de seu cérebro. É isso que ter um propósito faz pela sua mente. A automotivação se torna mais estimulante à medida que aprendemos a usar o cérebro inteiro. Deixe seu cérebro inteiro brincar. O mau uso passivo do cérebro leva a uma vida de reação em vez de criação. Quando o escritor e médico Oliver Wendell Holmes disse que a maioria das pessoas vai para o túmulo com sua música ainda dentro delas, ele poderia ter dito que elas vivem apenas em seu lado esquerdo irracional do cérebro, presas nessa linha de pensamento linear e míope. Se elas aprendem que o lado esquerdo está lá para se conectar com o direito, então ele ganha uma nova força e uma nova função. O lado direito desperta durante os sonhos, enquanto o esquerdo dorme. Mas é possível, como atestam os artistas, ter a mesma interação dos dois lados que tínhamos quando crianças, acordados. Basta ativá-la ao usar o lado esquerdo para convocar o direito.
Isso é o que acontece quando fazemos amor, jogamos algo divertido, escrevemos poesia, seguramos um bebê no colo ou encaramos uma crise ameaçadora. O lado esquerdo do cérebro convoca o direito a ganhar vida e participar. É assim que se consegue pensar com o cérebro inteiro, ou o que o psicólogo Abraham Maslow chamou de experiências culminantes. As 3 melhores maneiras de ativar o pensamento com o cérebro inteiro são por meio de visualização do objetivo, trabalho prazeroso e diversão revitalizante. Em vez de esperar que crises externas apareçam, crie jogos de desafio internos para si mesmo, com metas e objetivos, que o guiem nesse crescimento em direção à pessoa motivada que você quer ser. / 43. Permita que suas estrelas brilhem. Por que choramos ao testemunhar uma façanha formidável? Essa é uma questão que sempre me inquietou. Por que choramos em casamentos? Por que choramos quando Albert e seu cavalo voltam para casa vitoriosos no filme Cavalo de Guerra? Ou quando nosso país ganha um campeonato mundial? Eis a minha teoria. Choramos pelo vencedor que existe dentro de todos nós. Nesses momentos comoventes, nos emocionamos porque temos certeza de que há algo em nós que poderia ser tão grande quanto aquilo a que estamos assistindo. Somos, naquele breve instante, a grandeza que testemunhamos. Mas também ficamos com os olhos cheios de lágrimas, porque sabemos que esse potencial não está sendo atingido. Nós poderíamos ser assim, mas não somos. Terry Hill, meu amigo desde os tempos de colégio, teve seu trabalho em publicidade e relações públicas premiado muitas vezes. Ele dá palestras sobre criatividade e costuma apresentar algumas fórmulas sofisticadas que aprendeu para criar, mas termina todas as suas palestras dizendo que na verdade ser criativo é bem simples, basta permitir que suas estrelas brilhem. É assim que você começa a liberar seu potencial inexplorado. Embora o público-alvo de Hill seja formado na maioria por publicitários e escritores, a recomendação dele se aplica a todos nós. Nossas vidas devem ser criadas por nós mesmos. Queremos elaborá-las de uma forma banal e sem brilho, ou queremos ser inspiradores? Quando escrevemos nossos planos e sonhos, precisamos ditar o que nosso coração manda. Ao almejar as estrelas, é preciso correr riscos. / 44. Faça de conta. Às vezes, em minhas palestras, peço às pessoas que se consideram criativas que levantem a mão. Nunca vi mais de um quarto delas se manifestando. Depois pergunto quantas eram capazes de inventar coisas quando eram crianças, nomes para suas bonecas, uma nova brincadeira ou uma história para seus pais quando não tinham coragem de dizer a verdade. Todas as mãos se levantam. Então, qual é a diferença? Como é que você fazia de conta quando era pequeno, mas não é um adulto criativo? A diferença é que colocamos um peso sobre a palavra criativo, como se fosse algo extraordinário. Picasso era criativo. Meryl Streep é criativa. Stevie Wonder é criativo. Mas uma das formas de começar a criar metas e planos de ação é simplesmente inventá-los, como você fazia quando era criança. Pense em criar em termos mais simples, como algo que todos os seres humanos fazem com a maior facilidade. Siga a orientação do psicólogo francês Émile Coué. Sempre considere fácil o que você precisa fazer, e assim será. / 45. Encare o trabalho como um jogo divertido. Os atletas de fim de semana dão mais duro nas competições do que no escritório. Eles nem sempre têm consciência disso porque o esporte não passa a sensação de ser trabalho, e sim diversão. Então levam mais energia, inovação e prazer para o que estão fazendo nas horas vagas, porque se trata de uma brincadeira. Mesmo assim, eles assumem o compromisso constante de aprimorar sua técnica. Considere um grupo de homens que joga pôquer a noite toda. Por se tratar de diversão, eles jogam sem parar, até o sol nascer. Como conseguem ficar acordados durante a madrugada? Muitas vezes bebem cerveja ou outras bebidas alcoólicas, nada estimulantes. Mas isso não deixa as pessoas mais lentas e cansadas? Não se estiverem jogando. O que os estimula é o jogo, a alegria de competir. O dramaturgo Noel Kovar disse uma vez: trabalhar é mais divertido do que se divertir.
Incluí essa citação no livreto que criei para um seminário que dei para uma equipe de vendas um ano atrás, e um dos participantes no fundo da sala levantou a mão e disse: Steve, quem é esse tal de Noel Covarde? Se ele disse que trabalho é divertido, deve ser ou ator ou jogador de golfe profissional. Aquele comentário foi motivo para muitas risadas às minhas custas, mas também revelou uma verdade, algo que o humor quase sempre faz. As pessoas acreditam que os empregos divertidos estão sempre em algum outro lugar. Mas o trabalho gratificante e estimulante pode ser encontrado em qualquer profissão. Quanto mais introduzirmos conscientemente elementos de jogo, listas com suas melhores atuações, metas, limites de tempo, competição consigo mesmo ou com outros, quebra de recordes e assim por diante, mais divertida a atividade se torna. Trabalhei num projeto com um vendedor de equipamentos de escritório de Phoenix, que tinha 3 vezes mais aproveitamento do que a média de seus colegas. Ele disse que não entendia por que eles se deprimiam facilmente, não lidavam bem com a rejeição ou sentiam dificuldades para negociar. Não levo isso tão a sério, ele disse sorrindo. Adoro todos os meus desafios de venda. Quanto mais difícil for o potencial comprador, mais eu me divirto no processo. Não há absolutamente nada pessoal ou deprimente nisso para mim. Quando encontro alguém que pode ser um futuro cliente, vejo isso como um jogo de xadrez. Não importa qual for a atividade, seja um grande projeto no trabalho, seja uma faxina pesada na sua casa, transformar isso num jogo sempre vai lhe proporcionar níveis mais altos de energia e motivação. º 46. Descubra o relaxamento ativo. Há uma enorme diferença entre relaxamento ativo e relaxamento passivo. Quando jogamos videogames, jogos de tabuleiro ou baralho, fazemos jardinagem, levamos o cachorro para passear ou praticamos esportes, interagimos com o inesperado, e nossas mentes estão respondendo. Todas essas atividades aumentam a criatividade pessoal e a motivação intelectual. São passatempos ativos. O relaxamento ativo renova a mente, mantendo-a flexível e exercitada para pensar. Grandes pensadores descobriram esse segredo há muito tempo. Winston Churchill pintava para relaxar. Albert Einstein tocava violino. Eles podiam relaxar uma parte do cérebro, enquanto estimulavam outra. Ao voltar para suas atividades de trabalho, sentiam-se mais revigorados e afiados do que nunca. A maioria das pessoas tenta anestesiar a mente a fim de relaxar. Elas assistem a filmes bobos e leem livros superficiais, bebem, fumam ou comem até se empanturrarem. O problema com essa forma de relaxamento é que embota o nosso espírito e dificulta o retorno à consciência. Descobri por acaso o poder restaurador dos videogames quando brincava com meu filho Bob, com 9 anos na época. O que começou como uma forma de alegrá-lo e de passar mais tempo com ele se tornou uma atividade desafiadora para o meu cérebro. A complexidade dos jogos de futebol, basquete e hóquei exigia um estimulante raciocínio recreativo. Como disse Henry Ford, pensar é o trabalho mais difícil que fazemos, e é por isso que tão poucas pessoas o fazem. Mas quando encontramos maneiras de unir o pensamento à diversão, nossas vidas se enriquecem. Nós nos tornamos jogadores ativos no jogo da vida, e não meros espectadores. º 47. Faça de hoje o melhor dia de sua vida. Tendemos a pensar que nossa vida é a soma de vários elementos que vão se acumulando ao longo do tempo. Costumamos imaginá-la como um longo trem, a que vamos adicionando alguns vagões quando nos sentimos bem e descartando outros quando estamos mal. Mas a vida é agora, não pode ser deixada para depois. Quanto mais julgamos que temos todo o tempo do mundo para fazer o que queremos, mais vagamos como sonâmbulos deixando passar as melhores oportunidades. A automotivação flui da importância que atribuímos ao hoje. John Wooden foi o técnico de basquete universitário mais bem-sucedido de todos os tempos. Seus times da Universidade da Califórnia venceram 10 campeonatos nacionais em 12 anos. Wooden desenvolveu a maior parte de sua filosofia de vida e de trabalho a partir de um pensamento, uma frase que seu pai lhe disse na infância: faça de cada dia sua obra-prima. Enquanto outros técnicos tentavam direcionar seus jogadores para o futuro, quando haveria jogos importantes, Wooden sempre se concentrava no presente.
Na filosofia dele, não havia desculpa para não jogar tão bem no treino quanto numa partida com o adversário. Ele queria que cada jogador fosse dormir pensando: hoje eu dei o melhor de mim. No entanto, muitos de nós não seguem esse exemplo. Se alguém nos perguntasse se o dia de hoje pode ser usado como modelo pelo qual julgar toda a nossa existência, iríamos protestar: não, este não foi um dos meus melhores dias. Dê-me mais 1 ou 2 anos e eu viverei um dia que você poderá usar para representar a minha vida. A chave para a transformação pessoal está na sua vontade de fazer coisas bem pequenas, mas fazê-las hoje. A transformação não é um jogo na base do tudo ou nada, mas um trabalho em andamento. Um pequeno toque aqui e ali é o que faz o seu dia, e portanto, a sua vida, ser incrível. Hoje é um microcosmo de sua trajetória inteira. Você nasceu ao acordar e vai morrer na hora de dormir. Nossa mentalidade deve ser viver toda uma existência em um dia, hoje. Aprecie todos os seus problemas. Para toda solução há um problema. Você não pode ter um sem o outro. Então, por que dizemos que detestamos problemas? Por que alegamos querer uma existência sem percalços? Lá no fundo, onde mora a nossa sabedoria, compreendemos que os problemas são benéficos para nós. Quando a professora de matemática da minha filha me diz que vai dar mais problemas este ano do que deu ano passado, acho maravilhoso. De alguma forma, sabemos que eles fazem bem para as crianças. Ao resolvê-los, nossos filhos se tornam mais autossuficientes. Eles conseguem confiar mais em suas mentes e passam a se considerar capazes de solucionar questões complexas. Porém, nós adultos nos comportamos de forma tão irracional diante das tribulações que tendemos a fugir delas, em vez de tentar saná-las. Demonizamos as dificuldades a um grau tamanho que elas se tornam monstros vivendo embaixo da cama. Mas não precisamos temê-las. Problemas não são maldições. São, simplesmente, jogos difíceis para os atletas da mente, e os verdadeiros atletas sempre ficam ansiosos por uma partida. Em A Trilha Menos Percorrida, um dos temas centrais do autor M. Scott Peck é que os problemas trazem à tona nossa sabedoria e nossa coragem. Uma das melhores maneiras de se abordar um problema é vê-lo como parte de um jogo, assim como você encararia uma partida de xadrez ou de basquete. Quando quero jogar com um problema, especialmente um que parece não ter solução, sempre pergunto a mim mesmo: qual seria um jeito divertido de resolvê-lo? Qual seria uma solução hilária para isto? Essa pergunta nunca falha em levantar novas perspectivas. Todo problema em sua vida carrega um presente dentro de si, disse o escritor Richard Bach. Ele está certo. Mas precisamos enxergá-lo desse jeito. Do contrário, nunca encontraremos o presente. Em seus estudos pioneiros sobre cura natural, o Dr. Andrew Weil sugeriu que encarássemos até mesmo a doença como uma dádiva. Ele escreveu em Cura Espontânea: a doença pode ser um estímulo tão poderoso à mudança que às vezes é a única coisa capaz de forçar algumas pessoas a resolverem seus conflitos mais profundos. Pacientes recuperados têm a opção de encará-la como a maior oportunidade que já tiveram para o crescimento e o desenvolvimento pessoal, um verdadeiro presente. Ou de considerar a doença uma desgraça, algo que não é merecido, obstruindo assim o sistema de cura. Passar a ver a doença como uma dádiva que lhe permite crescer pode desobstruí-lo. Se você enxerga seus problemas como maldições, poderá ser difícil encontrar a motivação que está procurando na vida. Se aprender a amar as oportunidades que seus problemas lhe apresentam, sua energia motivacional certamente vai aumentar. 49. Crie lembretes com boas ideias. Talvez você tenha gostado de uma ideia deste livro, ou de outro que leu recentemente e queira guardá-la para sempre. Pode ser que tenha o costume de sublinhá-la, ou de marcar a página em que ela pode ser lida. Mas e se o livro voltar para a prateleira, ou for emprestado a um amigo, e ficar para sempre fora de alcance ou esquecido? Trata-se de uma experiência muito comum, mas há uma solução para isso. Comece a tratar ideias de automotivação como se fossem canções. Encontre formas de voltar a essas ideias para que elas toquem repetidamente até que você não consiga mais tirá-las da cabeça. É assim que seu sistema de crenças pode ser reestruturado a fim de aproximá-lo de suas metas. Coloque o pensamento que quer lembrar na playlist do seu cérebro, de onde não sairá mais.
Você pode criar um novo eu memorizando as crenças pelas quais vai guiar sua vida, como se os pensamentos fossem a letra de uma música. Um amigo meu decorava seu papel no musical colocando cartões com as letras das músicas espalhados por seu escritório, pela casa, no espelho do banheiro. Ele estava fazendo um esforço visual consciente para atingir o fundo da própria mente. A tática é manter essa motivação, alimentando seu espírito com as ideias otimistas que você quer usar em sua vida. Sempre que uma frase, um pensamento ou um parágrafo inspirar ou abrir sua mente, capture-os e depois liberte-os dentro de seu próprio campo de consciência. Para mim, descobrir uma ideia inspiradora num livro ou numa revista é uma experiência incrível que torna o mundo mais bonito e compreensível. Fico arrepiado. Quanto mais preencho minha mente de forma deliberada com as palavras e frases que originalmente me proporcionaram aquela experiência, mais fácil fica lembrar que a vida é magnífica. Uma vez, durante um seminário a que estava assistindo, usei o tempo livre no intervalo para escrever uma carta a mim mesmo. Coloquei numa folha de papel todos os tópicos que eu queria lembrar daquela palestra e guardei-a no envelope. Um mês depois a enviei pelo correio a mim mesmo. Ao abrir a carta no meu escritório e lê-la, a sensação foi a de uma experiência nova. Fiquei tão impressionado com a eficácia disso que compartilhei a iniciativa num dos meus seminários. Pedi que todos no auditório anotassem as ideias mais importantes que tivessem aprendido e o que pretendiam fazer de diferente em suas vidas dali em diante. Quando terminaram, pedi que pusessem a carta no envelope selado que lhes dei e endereçassem a correspondência para si mesmos. Eu disse a eles que guardaria as cartas por um mês e depois as enviaria pelo correio. Os comentários que recebi deles depois que as cartas chegaram foram fantásticos. Algumas pessoas disseram que ver aqueles pensamentos escritos para elas na sua própria letra lhes trouxe o seminário inteiro de volta à memória. Sentiram-se entusiasmados e se comprometeram a agir. Faça o mesmo e dê de presente a si mesmo seus melhores insights. Coloque lembretes visuais constantes em seu ambiente, de forma que sempre esteja recordando palavras e ideias interessantes e motivadoras. 50. Estabeleça pequenos objetivos diários. Quanto menos objetivos você estabelece em um dia, mais se sente à mercê das outras pessoas e de eventos que estão fora de seu controle. Em vez de criar a realidade que quer, apenas reage ao mundo à sua volta. Mas você tem muito mais controle sobre as atividades do seu dia do que imagina. Se ampliar seu uso consciente de pequenos objetivos, verá os maiores se tornando realidade. Objetivos profissionais, metas anuais e índices mensais de desempenho estão sempre na mente de alguém com ambição. Mas muitas vezes essas pessoas ignoram completamente o poder dos pequenos objetivos, estabelecidos a curto prazo para dar mais energia ao seu dia e um senso de ter alcançado muitas pequenas vitórias nesse período. Em sua obra-prima A Psicologia da Felicidade, Mihaly Csikszentmihalyi se refere a grandes metas como objetivos de resultado, e a pequenas metas como objetivos de processo. A beleza dos objetivos de processo é estarem sempre ao seu alcance. Por exemplo, você pode estabelecer o objetivo de processo de dar 4 telefonemas importantes antes do almoço. Você faz 4 quadradinhos numa folha de papel, e a cada telefonema marca um deles com um X. Ao completar as ligações e marcar todos os quadrados, você arquiva o papel no seu envelope de objetivos e sai para almoçar, porque fez por merecer. Você pode estabelecer objetivos de processo, por exemplo, antes de conversar com uma pessoa. Quero descobrir 3 coisas, perguntar estas 4 questões, fazer estes 2 pedidos e elogiar o cliente antes de ir embora. Objetivos de processo lhe dão foco total. Quando você estabelece objetivos de processo com frequência, ganha mais controle sobre o seu dia e mais motivação. No fim de um dia, ou no início do seguinte, você pode checar seu progresso em direção aos resultados. Ajuste seus objetivos de processo de modo a chegar mais perto dos resultados que deseja e mantenha ambos em harmonia. Vamos supor que você esteja no final de um dia longo e trabalhoso e falte meia hora para ir para casa. Se não tiver o hábito de estabelecer objetivos de processo, talvez pense: acho que vou organizar essa papelada ou fazer umas ligações antes de sair. Você olha para a pilha de documentos na mesa ou para sua lista de telefone sem prestar muita atenção, até que um colega aparece para conversar. Como não planejou nada específico para fazer, você engata no bate-papo e, sem perceber, a meia hora se passou e já está na hora de ir para casa.
Embora não tenha deixado nada específico inacabado, tem uma vaga sensação de ter desperdiçado seu tempo. Agora, o que aconteceria se você usasse aquela meia hora para estabelecer e alcançar um objetivo de processo? Antes de ir para casa hoje, vou escrever e enviar 2 ótimas cartas de apresentação com todo o material de marketing incluso no pacote. Agora você tem um objetivo de processo e apenas meia hora para completá-lo. Quando o colega aparece diante de sua mesa para bater papo, você diz que vai ter que deixar a conversa para outra hora, porque agora tem algumas coisas que precisa terminar antes de sair. As pessoas que entram no ritmo de estabelecer pequenos objetivos durante todo o dia relatam um nível muito mais alto de consciência e energia. É como se fossem atletas, sempre exigindo mais da própria performance ao longo de uma partida. São mais felizes porque seu dia está sendo criado pelo próprio poder, e não pelo poder alheio. º 51. Anuncie suas metas para si mesmo. Muitas vezes, começo o dia desenhando 4 círculos num papel em branco. Os círculos representam meu dia, hoje, meu mês, meu ano e minha vida. Dentro de cada um, escrevo o que quero. Pode ser uma quantidade de dinheiro ou qualquer outra coisa, e os objetivos podem mudar de um dia para outro, não importa. Ao passar meus objetivos para o papel, sou como um piloto de avião consultando o mapa antes da decolagem. Oriento minha mente em direção ao que pretendo fazer da vida. Estou relembrando a mim mesmo o que realmente desejo. Jamais pensaríamos em passar pela cabine do piloto antes de um voo e dizer a ele: pode me levar para qualquer lugar. No entanto, é dessa forma que vivemos nossos dias quando deixamos de verificar o mapa. Às vezes, em meus seminários sobre motivação, as pessoas alegam que não têm tempo para estabelecer metas. Mas o sistema de 4 círculos que acabei de descrever leva apenas 4 minutos para ser feito. Uma vez, durante um curso que dei sobre definição de objetivos, perguntei se alguém no auditório tinha alguma experiência interessante com visualização. Estávamos comentando uma observação do psicólogo esportivo Robert Gilbert, segundo o qual perdedores visualizam as penalidades do fracasso, enquanto vencedores visualizam as recompensas do sucesso. Um jovem casal contou que eles sonharam em comprar a casa própria durante anos, mas nunca conseguiam juntar dinheiro para isso. Então, um dia, depois de lerem sobre a prática de criar mapas de tesouro, fazer um painel de fotos das coisas que você quer na vida, eles decidiram colocar uma imagem em sua geladeira do que seria a casa nova que sonhavam ter. Em menos de 9 meses, conseguimos juntar o suficiente para dar de entrada e nos mudamos, disse o marido, admirado. Sua esposa acrescentou: ao lado da foto da casa, havia um indicador que íamos preenchendo à medida que nossas economias se aproximavam do valor almejado. Já escutei várias histórias parecidas sobre a eficácia da técnica de mapear tesouros. Também li livros e assisti a seminários que explicam como isso acontece. A maioria cita o que ocorre no subconsciente quando você lhe envia uma imagem de algo que quer. Como o subconsciente se comunica apenas com imagens reais ou imaginadas em detalhes, ele não vai tentar trazer para a sua vida algo que você não consiga visualizar. Se não anunciarmos nossos objetivos para nós mesmos, poderemos perdê-los completamente de vista. É possível passar 1, 2 ou 3 semanas inteiras sem pensar nas nossas principais metas. Nós nos deixamos levar pela corrente, apenas reagindo e respondendo às pessoas e às circunstâncias, e acabamos nos esquecendo de pensar naquilo que de fato gostaríamos de realizar. Tenho um exemplo de como essa prática funcionou em minha vida. 3 anos atrás eu estava interessado em dar mais cursos sobre arrecadação de fundos. Então, na parede do meu quarto, coloquei um painel branco, onde ia fixando fotos e anotações com minhas metas. Eu queria ter todos aqueles objetivos na minha frente quando acordasse de manhã. Um dos papéis continha apenas as letras ASU, abreviatura de Arizona State University, a Universidade do Estado do Arizona. Ficava quase perdido em meio à colagem de outros textos e imagens, e tenho certeza de que eu mal o notava a cada manhã. Acrescentei essa nota porque pensei que seria ótimo dar seminários na Universidade do Arizona, principalmente por morar em Phoenix. Um dia, na empresa de treinamento corporativo em que eu trabalhava, fui apresentado a Jerry, um novo funcionário. Conversamos por alguns minutos sobre o novo emprego dele, sua família, e ele por acaso mencionou que seus pais também moravam na cidade e a mãe trabalhava na ASU. Normalmente, aquilo não teria significado muito para mim.
A Aécio volta e meia é mencionada por quem mora em Fênix. Mas algo foi acionado na minha mente quando ele disse aquilo, e hoje sei que isso aconteceu graças à minha visualização diária do meu painel de objetivos. O que sua mãe faz na universidade? Perguntei a Jerry. Ela é assistente executiva do diretor de desenvolvimento da Fundação Aécio, disse ele. São encarregados de levantar fundos para a universidade. Imediatamente fiquei empolgado e contei a Jerry sobre meu trabalho anterior, com arrecadação de fundos para outra universidade, e sobre como eu sempre quis fazer um trabalho semelhante na Aécio. Ele disse que teria o maior prazer de me apresentar à sua mãe e ao próprio diretor de desenvolvimento. Em um mês, a equipe de arrecadação de fundos da Aécio assistia ao meu seminário, e assim eu havia realizado um dos objetivos do meu painel. Tenho certeza de que, se eu não tivesse colocado aquele painel no meu quarto, a menção de Jerry e a Aécio teria passado em branco. Esse exemplo ilustra algo importante. Precisamos anunciar nossos objetivos para nós mesmos. Quando não fazemos isso, nossa energia psíquica se dispersa por todo o espectro de banalidades que não nos acrescentam nada. Pense diferente. Uma vez assisti à apresentação de uma proposta de negócios dada pelo consultor Bob Coeter, na qual ele pedia que seus clientes em potencial jogassem o quebra-cabeça dos 9 pontos, onde todos os pontos devem ser conectados usando-se apenas 4 linhas, sem tirar a caneta do papel. Queria ilustrar como pode ser simples encontrar a solução para problemas quando pensamos de forma não convencional. Quando Coeter mostrou como se resolvia o quebra-cabeça, as pessoas na sala riram e até rasgaram seus papéis de tanta frustração. Então ele se levantou para apresentar sua conclusão. As pessoas restringem o pensamento sem qualquer razão para isso, disse Coeter. Simplesmente fazem as coisas do mesmo jeito que sempre fizeram. Quero que vocês saibam que nosso compromisso em servir a sua empresa é o de sempre pensar diferente, fora da caixa, e procurar pelas soluções mais inovadoras possíveis para os seus problemas. Nunca faremos algo apenas porque é a forma usual. Para muitos líderes, esse tipo de exercício com quebra-cabeça poderia ser considerado apenas uma apresentação astuta e original. Mas para Bob Coeter era de fato uma expressão simbólica de sua vida profissional. Uma vez, numa viagem a Cancún paga pela Xerox, Bob e o irmão Mike passaram o dia no mar, num barco de pesca. Ao desembarcarem, foram para o restaurante Carlos Obrins para beber, relaxar e refletir sobre suas vidas na área de vendas até aquele momento. Nós sabíamos que, embora estivéssemos muito bem profissionalmente, jamais poderíamos comprar barcos como aquele se ficássemos apenas trabalhando na Xerox, disse Bob. Conversamos sobre outras possibilidades no bar até que notamos umas camisetas pretas na parede com a inscrição infinito. Depois, por mais de 2 horas, Mike e eu discutimos o que a palavra infinito significava. E dessas reflexões nasceu um sonho. Bob Coeter e seu irmão acreditavam que havia uma área vital na qual a Xerox não atuava bem na época, o atendimento ao cliente. Então eles pensaram, e se o compromisso de uma empresa com o cliente fosse infinito? Não restrito, mas ilimitado em suas possibilidades de serviço criativo? Com o conceito servindo de motivação, os 2 irmãos formaram a Infincom, abreviação de Infinito Comunicações, e em 10 anos evoluíram de 6 empregados nenhum cliente a uma empresa que valia $50 milhões, tinha mais de 500 funcionários. Nos últimos 3 anos, o jornal Arizona Business Gazette classificou a Infincom como a empresa número 1 no ramo de equipamentos de escritório no estado, acima da Xerox. Todos nós tendemos a examinar nossos desafios de dentro de uma caixa. Levamos em consideração o que fizemos no passado, e partimos disso para tentar visualizar o que chamamos de futuro. Mas isso restringe. Com essa visão limitada, o melhor que nosso futuro poderá ser um passado novo e aprimorado. Uma energia motivacional imensa nos envolve quando saímos dessa caixa e acreditamos que as possibilidades de ideias criativas são infinitas. Para concretizar o melhor futuro possível para si próprio, não olhe para frente através de uma caixa, contendo o seu passado. Continue pensando e pensando. A motivação vem do pensamento. Todas as nossas ações são precedidas por uma ideia que as inspira.
Quando paramos de pensar, perdemos a motivação para agir. Acabamos caindo no pessimismo, e esse pessimismo leva a ainda menos reflexão. É um círculo vicioso de negatividade e passividade, alimentando a si mesmo como um câncer. Gosto de usar o seguinte exemplo em meus seminários para ilustrar o poder de se pensar continuamente. Digamos que um pessimista tenha decidido limpar a garagem de sua casa num sábado de manhã. Ele acorda, vai até a garagem e abre a porta. Ao ver a bagunça em que a garagem se encontra, fica chocado e pensa: esquece, ninguém poderia limpar essa garagem num dia só. Então, bate a porta com força e vai fazer outra coisa. Pessimistas são pensadores do tipo, tudo ou nada. Se julgam que não podem realizar algo perfeito, acham melhor não fazer nada. Agora vamos examinar como o otimista iria encarar o mesmo problema. Ele acorda na mesma manhã, vai para a mesma garagem, vê a mesma bagunça e talvez até exclame as mesmas palavras para si mesmo: esquece, ninguém poderia limpar essa garagem num dia só. Mas é aí que iremos ver a diferença-chave entre um otimista e um pessimista. Em vez de ir fazer outra coisa, o otimista continua pensando: ok, não posso limpar a garagem inteira agora. O que eu poderia fazer para melhorar isso? Ele observa a situação e reflete por algum tempo. Por fim, percebe que poderia dividir a garagem em 4 partes e limpar apenas uma delas hoje. Com certeza posso terminar uma parte hoje, ele diz, e mesmo que limpe apenas uma parte a cada sábado, em um mês a garagem inteira estará em ótimas condições. Um mês depois, você vê o pessimista com a garagem imunda e entulhada, e o otimista com a garagem limpinha. Os pessimistas gostam de deixar os problemas de lado. Pensam de forma tão negativa sobre como fazer tudo tão perfeitamente que acabam não fazendo nada. O otimista sempre realiza alguma coisa, mesmo que seja pouco. Ele age, e dessa forma, sente que há algum progresso. Como os pessimistas têm o hábito de pensar que não há esperança, que nada pode ser feito, eles desistem cedo demais. Um otimista pode até ter os mesmos sentimentos negativos iniciais sobre certo projeto, mas ele continua refletindo até que outras possibilidades menores comecem a se abrir. É por isso que Alan Loy Diniz, em seu livro inspirador O Poder do Otimismo, se refere aos otimistas como donos de mentes persistentes. Segundo Diniz, estudos recentes mostram que os otimistas são mais bem-sucedidos na escola, gozam de mais saúde, têm casamentos mais longos e mais felizes, ganham mais dinheiro, permanecem em maior contato com seus filhos e talvez até vivam mais tempo. Para uma das ilustrações mais profundas da eficácia prática do otimismo na história, assista ao filme Apollo 13. Embora a missão de trazer aqueles astronautas de volta da Lua parecesse um desafio quase impossível, ela foi cumprida ao se realizar uma pequena tarefa de cada vez. As pessoas no centro de controle em Houston que salvaram as vidas dos astronautas conseguiram isso porque, mesmo em face de falhas tecnológicas insuperáveis nos equipamentos, elas continuaram pensando. Jamais desistiram. Buscaram soluções parciais e decidiram que somariam uma solução parcial à outra até conseguirem trazer os homens sãos e salvos. Enquanto ainda havia dúvida quanto à possibilidade de sobrevivência dos astronautas, um pessimista na equipe de comando comentou que temia que a Apollo 13 pudesse se tornar o pior desastre espacial da história americana. O comandante da missão em Houston olhou para ele e disse com otimismo e irritação: "Pelo contrário, meu senhor, eu vejo a Apollo 13 como nosso maior triunfo." E o comandante teve razão, o que ilustra bem a eficácia do pensamento otimista. Sempre que você se sentir pessimista ou sobrecarregado, lembre-se de continuar pensando. Quanto mais refletir sobre uma situação, mais verá as pequenas oportunidades para agir, e quanto mais pequenas ações você realizar, mais energia otimista vai obter. 54. Argumente contra o pessimismo. Todos pensamos de maneira negativa de vez em quando. A diferença entre a pessoa essencialmente otimista e a essencialmente pessimista é que a primeira aprende a se tornar uma boa debatedora. Uma vez que você se conscientiza da eficácia do otimismo em sua vida, aprende a argumentar contra seus próprios pensamentos pessimistas. O trabalho mais meticuloso e útil que já vi sobre como fazer isso está no clássico Aprenda a Ser Otimista, do Dr. Martin Seligman. Os estudos do Dr. Seligman demonstram 2 revelações bastante profundas. 1. O otimismo é mais eficaz que o pessimismo. E 2. O otimismo pode ser aprendido. Seligman fundamentou suas conclusões em anos de pesquisas estatísticas.
Ele estudou atletas profissionais e amadores, vendedores de seguros e até políticos em campanha eleitoral. Comprovou que os otimistas obtêm resultados muito melhores que os pessimistas. Portanto, aquilo que Norman Vincent Peale disse há anos em seus livros sobre o poder do pensamento positivo foi finalmente demonstrado cientificamente. Se você um dia se pegar cabisbaixo, preocupado, pensando em algo de forma negativa, o primeiro passo é admitir que são pensamentos pessimistas. Se quer aproveitar ao máximo seu biocomputador, que é o cérebro, precisa reconhecer que os pensamentos pessimistas são menos eficientes. Depois de admitir a natureza pessimista do seu pensamento, você estará pronto para dar o próximo passo: aprender a argumentar a favor da visão otimista. Comece a questionar sua primeira linha do pensamento. Faça de conta que você é um advogado cujo trabalho é provar que o seu lado pessimista está errado. Baseie seu caso naquilo que é possível. Você vai se surpreender. O otimismo é expansivo por natureza, abre uma porta após a outra para as possibilidades. O pessimismo é justamente o oposto, é restritivo, fecha portas. Se você realmente quer abrir a sua vida e se motivar para o sucesso, torne-se um pensador otimista. Faça com que os problemas o ajudem. Uma noite, muitos anos atrás, minha filha Stephanie, então com 14 anos, saiu para dar uma volta com uma amiga, prometendo retornar antes das 22 horas. Não prestei muita atenção ao relógio até o final do noticiário, quando então percebi que ela ainda não havia chegado. Comecei a ficar nervoso e irritado. Andei pela casa pensando no que fazer. Às 23h30, peguei o carro e comecei a dirigir pelas ruas da vizinhança procurando por ela. Estava apreensivo, eu sentia medo e raiva ao mesmo tempo. Finalmente, às 23h45, voltei e, ao passar na frente da nossa casa, vi a silhueta dela na janela. Estava em casa, sã e salva. Mas continuei a dirigir. Percebi que estava pensando de uma forma totalmente pessimista sobre o incidente, e precisava refletir um pouco mais antes de conversar com ela. Enquanto dirigia, examinei todo o negativismo em que eu estava chafurdando. Ela não me respeita. Não cumpre suas promessas. As regras e os pedidos não significam nada para ela. Isso é só a ponta do iceberg. Vou ter problemas com ela no mínimo pelos próximos 4 anos. Onde será que foi e o que estava fazendo? Não vou conseguir dormir pensando nisso. Isso acabou com minha tranquilidade. Ao reconhecer quanto meus pensamentos eram pessimistas, deixei que se esgotassem completamente antes de respirar fundo e dizer a mim mesmo: certo. Este é um lado da discussão. Agora é hora de explorar o outro. Um dos meus métodos favoritos para virar minha mente para o lado otimista é perguntar a mim mesmo o seguinte: como posso usar isso? Como eu poderia usar aquele conflito para melhorar o relacionamento com a minha filha? Como poderia tornar minhas regras e exigências mais significativas para nós dois? Comecei assim a argumentar a favor do otimismo. Compreendi que os melhores relacionamentos são construídos a partir de incidentes como esse. Não se formam com conversas teóricas, mas sim com experiências difíceis e com aquilo que aprendemos e ganhamos a partir delas. Então decidi continuar dirigindo por mais um tempo e deixar que ela me esperasse. Tinha certeza de que a essa altura a irmã já teria lhe contado que saí de carro à procura dela, portanto agora era sua vez de ficar ansiosa. Continuei a refletir sobre meu relacionamento com Stephanie até então. Um dos melhores aspectos era sua sinceridade comigo. Ela sempre irradiou uma serenidade silenciosa e confiante sobre a vida, e tinha facilidade de ser honesta consigo mesma sobre seus sentimentos e com as outras pessoas. Também relembrei meus momentos mais felizes com minha filha quando pequena, quanto eu a amava, quão orgulhoso ficava dela em seus recitais ou quando conversava com seus professores. Agora minha mente já estava completamente conquistada pelo lado otimista. Pensar sobre como eu poderia usar esse problema em nosso favor me deu a ideia de torná-lo algo maior, um novo compromisso de ambos em manter acordos e confiar um no outro. Quando finalmente voltei para casa, pude ver que ela estava receosa. Tentou usar a desculpa de que perdeu a hora por estar sem relógio. Queria me convencer de que, de alguma forma, ela era uma vítima naquela situação. Ouvi pacientemente e depois lhe disse que a questão era muito mais importante que isso. Falei sobre o que achava do nosso relacionamento e de como eu valorizava a honestidade que demonstrou durante toda a infância.
Disse-lhe que pensava que podia ter perdido naquela noite toda a confiança que tinha nela. Que talvez tivéssemos que encontrar uma forma de recomeçar. Conversamos longamente naquela noite, e no fim ela entendeu que chegar em casa no horário prometido, ou seja, fazer algo que ela disse que iria fazer, é realmente da maior importância. Depois daquela conversa, Stephanie passou a fazer questão absoluta de manter a palavra. Se saísse e prometesse voltar a certa hora, ela levava um relógio ou se certificava de que a pessoa com quem estava tivesse um. O episódio daquela noite foi algo que nunca esquecemos, porque nos ajudou a esclarecer a ideia de confiança e acordos. É até possível dizer que o acontecimento foi uma coisa boa. Todos concordamos que há males que vêm para o bem. O que a princípio parece ruim pode se transformar em algo inesperadamente maravilhoso. Mas com frequência esquecemos que todo problema traz em si um presente. Ao escolhermos fazer bom uso de acontecimentos aparentemente ruins, é possível acessar esse presente bem mais depressa. Se perguntar a si mesmo como posso usar isso, ou o que posso tirar de bom disso, você pode transformar sua vida de uma hora para outra. « 56. Faça um brainstorming consigo mesmo. Brainstorming é a técnica de discussão em grupo que estimula contribuições espontâneas com o objetivo de gerar novas ideias. As principais regras para uma sessão são: não existem ideias idiotas e todos devem participar. Já promovi sessões da seguinte maneira: cada pessoa lança uma ideia e o facilitador a escreve no quadro. Vamos fazendo rodadas, ouvindo todo mundo várias vezes até que as ideias razoáveis começam a se esgotar, e então as mais absurdas começam a surgir. Em geral, é em meio às ideias aparentemente malucas que algo grande é descoberto. Brainstormings são eficazes porque conseguimos eliminar as barreiras que costumamos ter para evitar dizer bobagens. O que a maioria das pessoas no meio empresarial não percebe é que essa técnica poderosa também pode ser usada por um indivíduo. Descobri isso enquanto dirigia, anos atrás, ouvindo um audiolivro motivacional de Arne Gingali. Ele falava sobre um sistema que havia aprendido e produzia excelentes resultados. No alto de uma folha de papel em branco ou num arquivo de texto do computador você escreve um problema que quer resolver ou um objetivo que pretende atingir. Em seguida, enumera as linhas, de 1 a 20, e começa sua sessão de brainstorming. As regras são as mesmas de uma sessão em grupo. Você deve listar 20 ideias, e elas não precisam ser muito bem elaboradas nem razoáveis. Dê permissão a si mesmo para deixar a mente fluir sem censura. Seu único objetivo é ter 20 ideias no papel dentro de um curto período de tempo. Se fizer isso por uma semana, você acabará com uma lista de 100 ideias. Já usei esse sistema várias vezes com ótimos resultados. Funciona muito bem porque relaxa as ressalvas habituais contra o pensamento criativo e excêntrico. Convida o hemisfério direito de seu cérebro a participar. Seu melhor mentor sempre será você mesmo, porque ninguém o conhece tão bem. Embora seja muitas vezes benéfico ouvir a opinião de uma pessoa mais experiente ou buscar um profissional especializado em coaching, a verdade é que os melhores dessa área nos ensinam a olhar dentro de nós para buscarmos as soluções mais eficazes. 57. Aprimore sua voz. Às vezes me dizem que tenho sorte por minha voz ser tão potente para falar em público. Algumas pessoas ficam impressionadas por eu raramente usar microfone em minhas palestras, mesmo quando há centenas de espectadores. Concluem que fui abençoado com cordas vocais poderosas. Mas isso não é verdade. Como contei antes, minha voz era fraca e monocórdia. Até que me senti motivado a mudá-la. 2 momentos me inspiraram a aprimorar a voz. O primeiro foi uma entrevista que li anos atrás com o astro de cinema Richard Barton, dono de uma das vozes mais impressionantes de todos os tempos. Barton dizia que a voz era o seu ganha-pão, por isso toda manhã, no chuveiro, ele cantava para exercitar as cordas vocais. Outra dica que me inspirou foi a do ator Tony Randall, que contou em um programa de TV como ele desenvolveu a voz melodiosa que era sua marca registrada. Fiz aula de canto lírico, ele disse. Descobri que cantar ópera era a melhor técnica para soltar minha voz no palco. Nunca mais me esqueci dessas 2 entrevistas. Todo dia ligo o rádio do carro e começo a cantar. Aumento bem o som e canto no tom mais alto possível.
Faço isso mesmo quando não estou com vontade. Nas palavras de William James, um dos fundadores da psicologia moderna, há ainda outro benefício. Nós não cantamos porque estamos felizes. Nós ficamos felizes porque cantamos. Antes de uma palestra, chego próximo ao local com mais de 1 hora de antecedência e continuo a dirigir, dando voltas na vizinhança, cantando feito um maluco. Às vezes tenho medo de que o cliente possa cruzar comigo e perceber que estou cantando com Elvis. Mas os benefícios valem o risco. Sinto que quando dirijo e canto assim minha respiração fica melhor, o timing e o ritmo da fala também, e consigo fazer minha voz se projetar por todo o auditório sem esforço algum. Se você acha que não precisa ter uma voz boa para subir na carreira, uma prática tão esquisita quanto a minha talvez não lhe pareça necessária, mas todos nós falamos. Uma voz agradável, calma e confiante é uma grande vantagem para qualquer pessoa cujo emprego envolva se comunicar. Você não está limitado à voz que tem hoje. Procure um fonoaudiólogo sério para um tratamento e logo você criará a voz que gostaria de ter. Quanto mais forte for a sua voz, maior será a sua autoconfiança. Quanto maior a sua autoconfiança, mais fácil será motivar a si mesmo. º 58. Atravesse a nova fronteira. Felizmente estamos cruzando uma nova fronteira. Como o mundo inteiro entrou na era da informação, certos costumes e formas de vida ficaram para trás. No velho paradigma forjado na era industrial, as pessoas procuravam empregos estáveis para o resto da vida e faziam seu trabalho do mesmo jeito até se aposentarem. Mais velhas e aposentadas, elas se tornavam totalmente inúteis para a sociedade e viviam dependendo do governo, dos parentes ou da poupança que acumularam ao longo da vida. Agora, com a explosão tecnológica e a entrada na era da informação, os empregadores não estão tão interessados nos nossos empregos anteriores como antes. Agora querem saber da capacidade e do conhecimento atuais. Um dos apelos românticos da colonização era a importância do trabalho de cada indivíduo. Se você estivesse vivendo na colônia, plantando, cozinhando ou construindo habitações e chegasse aos 65 anos, ninguém iria lhe dizer que se aposentasse. Voltamos aos dias de honrar a utilidade, e não a idade ou o status. Por exemplo, se minha empresa estiver tentando se inserir no mercado chinês para vender software, e você, com 70 anos, souber falar chinês fluente, tiver muito conhecimento de programação, além de energia e entusiasmo, como poderei ignorá-lo? Bill Gates disse: nossa empresa tem apenas um ativo, a imaginação humana. Se você tirasse todos os escritórios, propriedades, móveis, equipamentos e outros ativos físicos, tudo que pode ser tocado, da Microsoft, como a empresa estaria? Quase do mesmo jeito que está agora. Isso porque no mundo de hoje, o valor de uma empresa está em sua mentalidade e em sua criatividade, não em suas posses. Essa é uma ótima notícia para todos. Se você desenvolve suas habilidades, continua a aprender coisas novas, está por dentro das tecnologias mais recentes, sabe se comunicar bem em uma língua estrangeira ou é especialista em uma cultura ou mercado de outro país, você tem o que precisa para se tornar valioso. O grande técnico de basquete John Wooden recomendou viver sob o seguinte lema: aprenda como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. Foi-se o tempo em que sua empregabilidade dependia principalmente de seu histórico de empregos, suas conexões na universidade, seu networking, seus amigos e familiares ou seu tempo trabalhando na mesma empresa. Hoje, sua habilidade de conseguir e manter um emprego depende de uma coisa só: sua capacitação atual. E isso está completamente dentro do seu controle. Essa é a nova fronteira. E se no passado as pessoas tinham medo de chegar à idade de se aposentar e serem descartadas pela sociedade, hoje, se nos comprometermos a continuar aprendendo a vida toda, podemos ser tão úteis para a comunidade quanto nossa motivação permitir. Quanto mais aprendermos sobre o futuro, mais estaremos motivados para nos tornar uma parte valiosa dele. º 59. Atualize seus velhos hábitos. É quase impossível se livrar de maus hábitos. Pergunte às milhões de pessoas que continuam tentando. Elas sempre acabam, como disse o autor Richard Brautigan, tentando coletar mercúrio com um tridente. Mas nossos velhos hábitos existem por razões legítimas. Estão fazendo algo por nós, mesmo que esse algo se mostre autodestrutivo.
As pessoas que fumam procuram, mesmo por meio do vício, fazer algo benéfico, talvez respirar fundo e relaxar. Essa respiração é necessária para diminuir o estresse, portanto, o fumo é a forma pela qual tentam se sentir melhor. Maus hábitos se formam assim, fundamentam-se num suposto benefício. É por isso que é impossível abandoná-los de uma hora para outra. Nossos hábitos devem ser respeitados e compreendidos antes de serem transformados. Aquilo que criou o hábito deve ser utilizado como base para algo melhor, em vez de ser completamente eliminado. Devemos procurar um impulso benéfico que o incentiva, e a partir disso transformar o hábito ruim em algo bom. Vamos tomar como exemplo o alcoolismo. Conheço pessoas que venceram a doença e agora estão sóbrias. Como conseguiram isso? Pode-se dizer que elas se livraram do hábito de beber? Não exatamente. Todas as pessoas recuperadas que conheço substituíram a bebida por outra coisa. Obter toda a sua coragem, relaxamento e espiritualidade de uma garrafa de bebida alcoólica é um hábito extremamente prejudicial. Mas apenas eliminá-lo leva a problemas graves, crises de abstinência, medo, terror, paranoia. No entanto, as pessoas que entram no Alcoólicos Anônimos substituem a falsa coragem que antes buscavam no álcool, por uma coragem real encontrada nas reuniões do AA. O senso de espiritualidade artificial que antes encontravam na bebida é substituído pela espiritualidade verdadeira e profundamente pessoal que se vivencia no programa de 12 passos em direção a esse despertar. Os relacionamentos superficiais, embora emotivos, que o alcoólatra cultivava em seus bares favoritos são substituídos por amizades verdadeiras. A substituição é poderosa porque funciona, e quando se trata de maus hábitos, é a única coisa que funciona. Conheci pessoas que pararam de fumar mesmo quando essa não era a intenção inicial delas. Começaram a correr ou a praticar outra atividade física, e logo o relaxamento que obtinham do exercício e a mudança na respiração acabaram tornando-as menos dependentes do cigarro para se sentirem bem. Deixaram de fumar porque introduziram um substituto em suas rotinas. Quem faz dieta tem uma experiência semelhante. Não é ficar longe de comidas gordurosas que dá certo, mas, sim, seguir uma dieta regular com alimentos deliciosos e saudáveis. É uma troca. Inconscientemente você não acha que seus maus hábitos são realmente prejudiciais. Isso porque eles estão preenchendo alguma necessidade que você tem. Portanto, a melhor forma de se fortalecer é identificar essa necessidade e atendê-la. Atenda à necessidade trocando o hábito atual por outro que seja mais saudável e eficaz. Substitua um hábito, e logo você vai se motivar para substituir outro.